Bem, a partir de agora há um grupo de amigos da Corte, ainda há um desse mesmo grupo posicionado de modo convergente ao ponto de vista do requerente, ainda há a doutora Wanda Marisa Gomes Siqueira. Pergunto se está presente. Bem, a doutora Wanda Marisa Gomes Siqueira, amiga da Corte, falará pelo movimento contra o desvirtuamento do espírito da política de ações afirmativas nas universidades federais, Instituto de Direito Público e Defesa Comunitária Popular. Vossa Excelência também disporá do tempo de até 15 minutos para a sua sustentação oral. Excelentíssimo senhor presidente, quero aproveitar a oportunidade para cumprimentá-lo pela presidência desta Corte e desejar êxito em questões, todas as questões constitucionais aqui trazidas, que sejam decididas de forma justa e poética, como ensina o professor Handel, e Vossa Excelência tem também um veio artístico, quando muitas vezes ouço falar poeticamente. Quero fazer uma distinção a todos os ministros, a minha conterrânea, recentemente empossada, e desejar sucesso e pedir a Deus que os inspire nesse julgamento. O que venho eu fazer aqui? Em primeiro lugar, eu fiquei satisfeita de ver a imagem de Cristo ainda neste tribunal. Lá no Tribunal do Rio Grande do Sul, ela foi retirada. Talvez porque ele tenha, esse homem, filósofo, visionário, utópico, há mais de 2000 anos atrás pregou justiça social e foi crucificado. A questão da escravidão, que os colegas que me antecederam falaram, ela é milenar. Eu fui professora de História durante muitos anos e lecionei para alunos de escola pública, negros, brancos, índios, mamelucos, pobres, ricos, e nunca vi, antes deste programa de ações afirmativas com corte racial, qualquer sentimento de dor ou de injustiça de um estudante diante de uma reprovação como tenho percebido agora. Eu advogo no Tribunal Federal do Rio Grande do Sul, da 4ª Região, e na Justiça Federal há mais de 30 anos na defesa de estudantes, desde a época da Lei do Boi. E lá, na década de 80, eu ainda jovem advogada, tive a oportunidade de questionar o desvirtuamento do espírito daquela lei, que reservava 50% das vagas dos cursos de agronomia e veterinária para os filhos de agricultores residentes na zona rural, mas que beneficiou tão somente filhos de latifundiários. Na audiência pública em que participei, promovida pelo ministro, pela bela e sensível iniciativa do ministro Ricardo Lewandowski, e que está no YouTube do Supremo, eu pude falar da minha experiência profissional com relação a esta reserva de vagas. Como jovem advogada, eu nem sabia que o TFR já havia declarado a constitucionalidade da lei do boi. Mas quis o destino que eu dissesse que a lei era inconstitucional no dia inicial, e não sei se foi, no primeiro juiz foi o Aripar Gender ou o Furquim, foi um dos juízes lá de primeiro grau que hoje o ministro está aqui na Corte e conhece bem essa história. Eu defini a palavra agricultor. Agricultor e rurícola, no dicionário, eu campono é o homem de mãos calejadas, e é para o filho deste homem que a lei foi feita. Portanto, se a lei não for declarada inconstitucional, eu não sabia que o TFR já havia declarado a constitucionalidade da lei, ela tem que ser tem que ser reconhecido o seu odioso desvirtuamento. E é o que eu venho fazer aqui. Olho para a plateia, vejo brancos, negros, ilustres juristas, e fiquei nervosa quando vi os colegas que me antecederam, porque eu sinto nesses discursos
muito ódio, os discursos estão polarizados. Eu quero trazer para essa corte, que tem apreciado questões fundamentais para a sociedade brasileira, e que diariamente pela TV Justiça o povo ouve os belos votos de Vossas Excelências, trazer uma reflexão. Há necessidade, sim, de ações afirmativas, sem dúvida alguma. Mas nós vivemos num país continental onde as diferenças regionais são enormes e acentuadas. No Rio Grande do Sul, eu quero elogiar os juízes de primeiro grau e da Justiça Federal e os desembargadores do Tribunal Federal de Recursos, que no ano de 2008, quando foi instituído o Programa de Ações Afirmativas com corte racial e social na URGS, se debruçaram sobre o tema e reconheceram a tese do desvirtuamento do espírito das cotas. Recentemente, a desembargadora Marga Tessler, examinando uma questão de um estudante negro, oriundo de escola privada, porque a mãe foi faxineira na escola privada. Ele é meu cliente. Foi faxineira na escola privada para ele poder pagar seus estudos. E a desembargadora Marga e a turma, a unanimidade, reconheceu que o acesso a níveis superiores de ensino tem que ser compatibilizado com princípios constitucionais, que a educação é direito de todos, que a ascensão a níveis superiores de ensino dar-se-á pelo critério, rigorosamente pela ordem de classificação e pelo critério de competência. Nem é isso que nós estamos discutindo, até porque na Universidade Federal do Rio Grande do Sul houve uma burla à lei que eles mesmos criaram. A má governança nas universidades públicas tem que ser enfrentada nessa corte. A má governança é que gera esses desvirtuamentos. Em 2008, quando foi instituído o Programa de Ações Afirmativas, a decisão do Consul, que aliás os reitores legislam a seu bel prazer, tem mais de 80 estabelecimentos de ensino superior no país, e em cada um deles as normas são diferentes para a seleção de cotistas e para a revalidação de diplomas estrangeiros. Cada reitor faz uma norma. Que ontem disse foi o ministro Aires Brito que falou. A Constituição tem um artigo 37 que estabelece como princípios a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a eficiência dos atos administrativos. E os agentes públicos não podem comportar-se como se a universidade fosse o terreno da sua casa. Não esqueci essa expressão. Como se fosse o terreno da sua casa. Legislando com a velocidade dos ventos e criando injustiça e ódio onde não existia antes. Eu tenho, já ao longo da minha vida como advogada, já ouvi milhares de estudantes injustiçados. Eu sei da dor que um jovem que é preterido no concurso vestibular por normas não transparentes, por normas e documentos sigilosos que ficam fechados a 7 chaves nas reitorias, e que é preciso medidas cautelares para requisitar documentos, como a doutora Marga fez, a desembargadora Marga, determinou a requisição de documentos, e esses documentos foram examinados, eram 1.450 cotistas em 2008. A universidade apresentou apenas a documentação de 522 cotistas, e o resto nunca mais eu consegui ganhar. Desses 522 cotistas, eu mostrei na audiência pública as mansões onde moram os cotistas do Rio Grande do Sul, e não só do Rio Grande do Sul, porque o critério não é mensurável, excelências. O critério não fala em renda, como a lei do ProUni. Por que não aplicar a lei do ProUni? Que é muito mais justa e reduz as desigualdades e possibilita o acesso com muito maior transparência e inclusão aos estudantes negros. Porque se os negros, se a maioria dos pobres são negros, é óbvio que se o critério for renda, os estudantes negros terão acesso aos bancos escolares, independente de terem cursado em escola privada ou pública. Mas ninguém quer esse critério porque existem interesses políticos. Porque, obviamente, são lideranças de ONGs que pregam este ódio racial. E esta casa, comprometida com princípios constitucionais, da igualdade, da fraternidade, dos direitos humanos,
da probidade administrativa, não há de permitir essa divisão, e muito menos incentivar o ódio, que não existe, não existia no Rio Grande do Sul e no resto do país até bem pouco tempo. Há poucos dias eu participei de um debate na TV da Assembleia Legislativa e fiquei pasma. Eram 3 agentes do governo defendendo cotas raciais para o concurso de magistério para níveis do ensino médio e fundamental. 18% das vagas foram reservadas nesse concurso, através de um parecer, fundamentado no parecer da Procuradoria-Geral do Estado, para reservar vagas para os negros. Eu pensei assim, essa reserva tem que ser para os pobres, essa reserva tem que ser social, tem que ter o cunho social, tem que ter o corte renda. Basta replicar a lei do ProUni, mas essa lei não serve para os reitores, porque a resolução do consumo de 2008 foi alterada pela resolução do CEP este ano, um verdadeiro crime de improbidade administrativa. A resolução reservava vagas para alunos oriundos de escolas públicas e privadas, aliás, públicas, 15% para negros e 15% para alunos oriundos de escola pública, e o CEP, ao apagar das luzes às vésperas do vestibular, alterou a resolução e guindou para os cursos de maior procura, medicina, direito e alguns outros, porque os demais nem tinham candidato pelas cotas, estudantes que não acertaram nenhuma questão nas provas objetivas de matemática, física, português, eles foram guindados ao curso superior e nós estamos nos preocupando com o ingresso, mas não estamos nos preocupando com a conclusão do curso. Então é preciso lembrar, eu gostaria de lembrar o jurista, aliás, professor Darcy Ribeiro, sociólogo, que deve estar, ele não está mais entre nós fisicamente, mas espiritualmente ele deve estar entre nós, e ele disse que os estudantes brasileiros têm que ser tratados igualmente, que uma escola de ensino fundamental e médio de qualidade, eles entram na universidade pública com maior facilidade. Ocorre que as universidades públicas têm convênios com cursos pré-vestibulares. E se sabe que quem frequenta um curso pré-vestibular lá no Rio Grande do Sul paga R$3.000 para entrar na medicina. E os alunos oriundos do colégio de aplicação das universidades, é crime de improbidade, excelentíssima Procuradora da República. O Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul, a Procuradoria Regional de Defesa do Cidadão, recomendou ao reitor que não incluísse no edital de 2011, no vestibular, os colégios militares como beneficiários de cotas sociais. O reitor simplesmente ignorou. Ele incluiu o Colégio Militar, que é um colégio de excelência que já formou 5 ou 6 presidentes da República, e mais ainda, os colégios de aplicação das universidades. Então, o que está acontecendo é que quem estuda nos colégios de aplicação e colégio militar, entra na universidade sem acertar muitas vezes uma questão. Se quiser zerar a prova, ele zera e escreve ainda no Orkut. Estou aqui na Europa, eu mostrei fotografias de estudantes cotistas em viagem de lazer, fazendo uma volta ao mundo, em decorrência desse desvirtuamento. Então, excelências, para não me alongar mais, eu gostaria de citar a cantora argentina Mercedes Sosa, que ela diz: me gustam os estudiantes porque são a levedura del pan que saldrá del horno com toda sua sabrosura. Eu gosto de todos os estudantes. E Vossas Excelências têm compromisso constitucional de garantir educação a todos. A todos. Então, há que endurecer-se, pero sem perder a ternura jamás. Julguem para não dividir o Brasil entre negros e brancos, mas sim, incluir
programas de ações afirmativas pelo critério renda, porque o problema do Brasil é a pobreza, não é a cor da pele, não é a cor da pele, é a pobreza que discrimina, é a pobreza que mata, é a pobreza que tira alimentos. Também tem um outro critério mensurável, que é fazer a relação das bolsas famílias, que a Presidenta da República distribui. Esses estudantes, essas famílias que recebem auxílio bolsa, são os verdadeiros cotistas. Não se pode permitir que os reitores façam com a reserva de cotas o mesmo que fizeram no passado com a Lei do Boi, que foi revogada pelo movimento de estudantes do Rio Grande do Sul, depois de ter sido declarada constitucional no Tribunal Federal de Recursos. Doutora Wanda, tenho que interromper Vossa Excelência, mas o tempo que lhe foi concedido Agradeço está exaurido. a todos e fiquei um pouco nervosa porque não quis falar de flores, quis falar de Jesus, de amor e de solidariedade humana.